Bom, nós chegamos ao nosso 6º vídeo, né? E eu vou trazer aqui o texto da novena correspondente ao 6º dia. O pedido é assim: Santos Luís e Zélia Martã, ensinai-nos a ser simples e pobres de espírito como instrumentos de Deus. Assim como Santa Teresinha preparou o altar para cada Eucaristia, que possamos convidar nosso Deus para a nossa mesa, que possamos nos tornar seus servos, enquanto esperamos pela sua presença. Nós vemos aqui que o texto fala de simplicidade e pobreza de espírito, de servir a Deus, né? De se colocar a serviço de Deus como instrumentos seus, né? Aguardando, né? Esperando a sua presença. Vamos olhar para a vida de São Luís e Santa Zélia Martã através dos trechos de sua vida, né? Registrados aqui no livro, e prestar atenção como eles viveram isso, né? Já que a gente está pedindo a eles essa graça de como eles viveram, né? A gente viu até aqui por quanto sofrimento São Luís e Santa Zélia passaram, né? Toda a família passou. E talvez isso possa nos deixar uma ideia errada de que vida de santidade, vida de serviço a Deus, né? De estar em Deus significa sofrimento e só sofrimento, né? Mas não, né? Vamos olhar para esses santos e observar como eles viviam o cotidiano deles, né? De que o cotidiano deles era marcado por dor também, como de qualquer pessoa, mas por alegria, né? E alegria plena, alegria verdadeira. Vou trazer aqui o primeiro trechinho que está na página 174. Diz assim: Entremos no número 36 da Rua de São Brás. As cantigas e os gritos vindo de todos os lados, os rostos abertos e o movimento constante desfazem todas as apreensões sobre a soturmidade da casa. A alegria reina por toda a parte. Nós sabemos que essa casa tinha muitas crianças, né? Eles tiveram 9 filhos, né? 4 deles morreram, mas 5 ficaram, né? 5 meninas. E a casa, uma casa com 5 crianças, não é uma casa silenciosa, né? É uma casa repleta de alegria. E sobretudo com esses pais, né? Que com certeza buscavam a sabedoria de Deus para educar as suas filhas. Então, já nesse trecho a gente vê que não era uma casa triste. Agora eu vou trazer um trecho que fala da mãe. A mãe não hesitava em pôr a agulha à parte para distrair as filhas. Diverti-me como uma criança a fazer paciências, escrevia ela, mas paguei cara a brincadeira. Tinha de satisfazer uma encomenda urgente de rendas e não tive remédio senão fazer serão até 1h da manhã, para recuperar o tempo perdido. Houve exposição de brinquedos e um jantarzinho completo, para estrear o lindo serviço de porcelana. Durou perto de 2 horas a festa. As pequenas nunca se divertiram tanto. A gente vê aqui então, né, Santa Zélia brincando com as filhas, né? Nessa simplicidade, né? Mas nesse cotidiano. E elas brincaram por 2 horas seguidas, né? Isso fez com que elas se atrasassem nos seus trabalhos, né? A gente já viu, ela tinha uma empresa, né? Uma empresa ali na sua casa, fabricava rendas, então ela teve que ficar até 1h da manhã para poder colocar em dia os trabalhos, né? E recuperar o tempo perdido. Com São Luís, o pai, também não era diferente. Nessa mesma página diz: o pai era também um animador incomparável. Ninguém sabia como ele pôr-se ao nível das crianças pequenas. Exprimia isto a seu modo. Quando estou com as minhas filhas, sou um faz-tudo. Em seguida,
a uma leitura séria, pegava em grandes bolas douradas que fazia rolar sob os olhos maravilhados das pequeninas. Fabricava brinquedos minúsculos. Muito fino, muito engraçado, de feitio alegre, possuía a arte de entreter os serões. E aí o parágrafo continua, falando de São Luís, que ele tinha uma voz muito bonita, ele gostava de cantar, divertia a família ali à noite cantando, Diz, a família gostava, eles se reuniam junto à lareira na noite de Natal, enquanto aguardavam a missa, e ele cantava, e todos se maravilhavam com isso. Então era uma casa muito, muito alegre, A gente pode aproveitar essa oportunidade para pensar um pouquinho, nos nossos dias, como tem sido, Será que a gente tem se esforçado um pouquinho? Porque precisa de esforço, a gente viu ali com Santa Zélia, Será que a gente tem se esforçado um pouquinho para deixar a nossa casa leve, alegre, Essa alegria reinando dentro da nossa casa, do nosso lar, Então, eu vou trazer aqui para terminar um trechinho que vai falar de um dia de férias, dessa família. E eu convido você a ouvir esse trecho e imaginar a cena, que é um belo texto, um belo trecho, e que traz pra gente uma bela cena. Nas férias, o passeio mais apreciado pelas pequenas era ao pavilhão, aquela vivenda de repouso que o senhor Martin mobiliara na Rua dos Lavadouros. Nenhum divertimento se comparava ao daquelas tardes, em que pulavam à vontade em volta do velho pinheiro e da nogueira, no meio de flores e de frutos. O pai, se não tinha montado a sua aparelhagem de pesca, agarrava-se aos queridos livros e refugiava-se no rés do chão, cujo mobiliário rústico tanto apreciava. A mãe trazia qualquer trabalho e tomava parte nas conversas das filhas, que se entretinham a apanhar morangos, a fazer ramalhetes ou a jardinar o modesto canteiro de terra que tinha sido distribuído a cada uma das 3 mais velhas. Quando fatigadas da brincadeira, vinham sentar-se lado a lado no canapé de palha. Abria-se então o cesto de comida e era outra explosão de risos e de gritos de alegria. Tão lindo, Eu acho lindo esse trecho, esta cena. Me ajuda a pensar o quanto Deus nos criou para a felicidade, E a gente consegue viver um pouquinho disso aqui nessa terra, Claro que no céu, quando tudo isso passar, haverá alegria plena, eterna, Mas enquanto a gente caminha nessa terra, como diz a oração da Salve Rainha, nesse vale de lágrimas, não há como negar que a gente tenha sofrimento, mas a gente também tem alegrias, E a gente precisa saber viver bem os momentos de tristeza e também os momentos de alegria, Que São Luís e Santa Zélia intercedam por nós, Nos ajudando a viver bem cada momento da nossa vida, cada fase da nossa vida, Oferecendo a Deus tudo, as nossas tristezas, os nossos sofrimentos, mas também as nossas alegrias, São Luís e Santa Zélia intercedam por nós. Deus é amor, e o amor é o primeiro dom que contém todos os outros. Este amor derramou Deus nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É graças a esta força do Espírito que os filhos de Deus podem dar fruto. Os frutos do Espírito Santo são perfeições que o Espírito Santo forma em nós, como primícias da glória eterna. A tradição da Igreja enumera 12: caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência, castidade. Então, esses textos estão nos números 733, 736 e 1832
do Catecismo da Igreja Católica. Nele vemos que Deus, que é amor, derrama o seu Espírito em nossos corações. E que esse Espírito que Deus derrama em nossos corações, ele nos capacita a dar frutos. E ali na última parte, vai dizer ali que frutos são esses, né? E um desses frutos é a alegria. Ou seja, a alegria é fruto do Espírito Santo que foi derramado em nossos corações por Deus que nos ama. É essa alegria que a gente viu ali na vida de São Luís e Santa Zélia, na vida daquela família. É esta alegria que eles viveram, né? A verdadeira alegria em Deus. E todos nós, como batizados, recebemos o Espírito Santo de Deus, nos unimos a Deus e somos chamados também a manifestar esse fruto do Espírito que é a alegria. Todos nós como igreja, todos nós como membros do corpo de Cristo. Porque o Espírito Santo, que é Deus, né, ele nos dá tudo o que é necessário para, como igreja, manifestarmos os frutos da salvação de Deus e também, como igreja, manifestar a nossa comunhão com Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. É o Espírito Santo, através da obra que ele faz em nós, né, e dos frutos também do Espírito Santo, que a igreja é edificada, santificada, né, e animada. Como diz aqui no Catecismo, número 747. O Espírito Santo, que Cristo cabeça, derrama sobre os membros, constrói, anima e santifica a igreja. Ele é o sacramento, a igreja, ela é o sacramento da comunhão da Santíssima Trindade com os homens. Quando a gente manifesta na nossa vida um fruto do Espírito Santo, e nesse caso aqui a alegria, na verdade também estamos manifestando a comunhão da igreja com o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E essa alegria que São Luís e Santa Zélia viveram, e que nós todos somos chamados a viver, ela não é qualquer alegria, né? Digo isso porque às vezes a gente vê tanta gente falando de alegria e podemos nos confundir, né? Confundir a alegria verdadeira que vem de Deus com essas outras coisas que chamam de alegria, né? Porque a alegria, ela não pode brotar de um pecado, ela não pode brotar de uma atitude errada, né, em relação aos irmãos, em relação a Deus, né? A alegria como fruto do Espírito, ela jamais pode ser gerada pelo pecado, né? Porque o pecado também tem seus frutos, e o que é do pecado se opõe ao Espírito de Deus, né? E aos frutos do Espírito de Deus. No Catecismo 1852 diz o seguinte: é grande a variedade dos pecados. A Sagrada Escritura fornece-nos várias listas. A Epístola aos Gálatas opõe as obras da carne aos frutos do Espírito. E entenda-se aqui obras da carne,
como as obras da natureza decaída, ou seja, as obras do pecado, né, que podemos praticar. Né? Aí vai dizer assim: as obras da carne são claras: imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, discórdias, ciúmes, fúrias, rivalidades, dissensões, invejas, facciosismos, excessos de bebida e de comida e coisas semelhantes a estas. Então, só nesse pedacinho aqui, a gente já tem uma lista de coisas que não são frutos do Espírito, que na verdade são frutos do pecado. São coisas que se opõem ao Espírito de Deus. Portanto, se a gente quer viver alegria, se a gente quer experimentar a verdadeira alegria de Deus e não se contentar com qualquer coisa que se chama de alegria, mas na verdade não é, a gente deve se afastar dessas coisas e se aproximar de Deus. Também é importante lembrar que nem sempre, mesmo como cristão, nós ou algumas pessoas vivem essa alegria no Espírito. Né? E a igreja vai nos ensinar que o que pode nos levar a não viver essa verdadeira alegria, mesmo ali, seguindo ali a doutrina cristã, católica, procurando andar na fé, a gente acaba também não tirando ainda os olhos de outras coisas, como não conseguimos às vezes nos desapegar ainda das nossas vontades egoístas, dos nossos desejos individualistas, do prazer ali superficial, de uma vida desregrada, né? Às vezes a gente não se preocupa como deveria se preocupar com o outro, não ama devidamente o outro, e tudo isso nos leva a não viver uma verdadeira alegria. Né? O Papa Francisco, ele fez uma exortação chamada Alegria do Evangelho, e nessa exortação, além ali de falar da alegria que brota desse encontro com Deus, que brota do Espírito Santo de Deus, ele também vai falar, entre outras coisas, dos riscos que corre essa alegria. Né? E ele vai dizer o seguinte, lá no número 2 dessa exortação apostólica: o grande risco do mundo atual, com sua múltipla e avassaladora oferta de consumo, é uma tristeza individualista que brota do coração comodista e mesquinho, da busca desordenada de prazeres superficiais, da consciência isolada. Este é um risco certo e permanente que corre também os crentes. Então tudo isso pode nos levar a viver uma vida queixando-se da vida, né? Ressentido da vida. Né? E na verdade, essa não é a vida no Espírito que Deus quer para nós. Também ele vai falar outras coisas, né? Sobre os motivos que podem levar um cristão a não viver a alegria de Cristo. Né? Vai dizer assim no número 6 desse mesmo documento: há cristãos que parecem ter escolhido viver uma quaresma sem Páscoa. Reconheço, porém, que a alegria não se vive da mesma maneira em todas as etapas e circunstâncias da vida, por vezes muito duras. Então ele diz que há cristãos que parecem estar todo o tempo ali só no sofrimento e nunca que se abre ali a alegria da ressurreição, né? A alegria da Páscoa de Cristo. Né? Mas ele também reconhece que existem momentos da vida que é mais adequado realmente viver ali, encarar a realidade daquele momento triste. Né? Aí ele continua: adapta-se e transforma-se, mas sempre permanece pelo menos como um feixe de luz que nasce da certeza pessoal de, não obstante o contrário, sermos infinitamente amados. Então, apesar do Papa Francisco compreender que existem circunstâncias da vida que podem nos levar à tristeza, momentos de tristeza, mas em Cristo sempre a alegria existe em nós.
né? Não importa a situação. E mesmo ali tristes, essa alegria, de uma forma ou de outra, né? Ele diz, como um feixe de luz, ela vai nos dando forças, né? E aí ele continua: compreendo as pessoas que se vergam a tristeza por causa das graves dificuldades que têm de suportar, mas aos poucos é preciso permitir que a alegria da fé comece a despertar, como a secreta, mas firme confiança, mesmo no meio das piores angústias, né? Então, o que ele quer dizer é que, apesar do cristão passar sofrimentos, isso levar ele à tristeza, isso não impede da alegria permanecer viva, né? E que no momento devido, essa alegria deve retornar, né? Devemos nos abrir de novo a essa alegria, porque essa alegria é uma forma de mostrarmos que confiamos em Deus e que realmente acreditamos que a sua ação em nós nos faz mais alegres, né? Nos consola de alguma maneira, né? E é isso que São Luís e Santa Zélia, eles viveram, né? Essa alegria no espírito que todos nós devemos viver. Eles ali tiravam tempo para viverem juntos essa alegria, tiravam tempo em família para viverem juntos essa alegria de Deus. Que também nós possamos, em família, ou mesmo com amigos, né? Ou com pessoas queridas, ou em comunidade, mesmo aí em meio aí às tarefas do cotidiano, que a gente saiba valorizar esses momentos para assim experimentar a alegria que só o Espírito de Deus pode nos dar e também manifestá-la ao mundo como igreja.